Pronto, irmãos, permita-me contar-lhes uma hipotética história, mas ela retrata realidades. Cristiano e cristiana, parece que foram feitos realmente uns para os outros, ou um para o outro. Tudo apontava para isso. Até os seus próprios nomes, Cristiano e Cristiana, consistem em o mesmo significado, cristão. E não era apenas os nomes que conectavam ambos. Eles sempre partilharam da mesma fé. Eles cresceram juntos na igreja. Eles cantaram juntos no coral, desde os cordeirinhos de Jesus até o coral da mocidade. Sempre mantiveram o bom testemunho e a admiração dos seus amigos em Cristo Jesus. Sempre tiveram a prudência de viverem dentro dos limites de um relacionamento santo. Como também sempre tiveram a aprovação dos seus pais. Nunca deram dores de cabeça ao seu pastor, oh, que maravilha! Foram sempre modelos exemplares na igreja. Sempre atuantes na igreja, liderando departamentos, exemplares na escola, na vida. Terminaram a academia, os estudos preliminares, obtiveram boa, excelente profissão e agora eles querem casar. Eles querem fazer tudo certo. Aliás, eles sempre tiveram a prudência de fazerem tudo certo. Cristina quer o seu vestido de noiva, o mais lindo de todos, e é o seu direito. Ela quer o dia da noiva, ela quer arrumar o seu cabelo, se maquiar como nunca fizera. Ela quer ser a noiva mais linda. Ela quer uma recepção, ela quer o bolo de casamento mais lindo que captura a atenção de todos os convidados da festa. Ela quer a ornamentação na igreja, gestos, carinhos, palavras, olhares, presentes. Ela já até está pensando como será a lembrancinha para os convidados. E todo tipo de convite possível que eles poderiam receber. Mulheres realmente são mulheres. Elas pensam em tudo. São aquelas que pensam nos 1001 detalhes. Cristiano apenas quer que o dia chegue. Ele quer estar ali naquele dia com seu smoking, cabelo penteado, gel passado, sapatos bem lustrados e o par de aliança no bolso, que não pode faltar, não é verdade? Não pode faltar. Via de regra, a maioria dos homens são assim, meio que despachados mesmos. Porém, não significa que esse comportamento não esteja significando nada por dentro. Com a data marcada para a cerimônia, então, o pastor feliz chama ao gabinete o jovem casal para lhe dar orientações quanto à vida, quanto eles serão encaminhados para a vida conjugal, para uma vida conjugal muito bem sucedida. E o texto que o pastor vai escolher para falar com eles é justamente Efésios capítulo 5. Abra aí, por favor. Tomara Deus que este casal, quando estiverem ouvindo o seu pastor, deem atenção àquilo que Paulo está falando. Tomara Deus que na orientação que o seu pastor vai fazer especificamente para o homem, para a mulher, eles deem ouvidos e atenção. Tomara Deus que a mulher se atente ao papel que ela deve ter no matrimônio. Tomara a Deus que o homem atente ao papel que ele deve ter no matrimônio. Meus irmãos, a exposição que nós iremos fazer esta noite na carta de Paulo aos Efésios
Nós estamos na vida prática cristã. Nós já caminhamos por muitas doutrinas basilares da fé e nós já estamos navegando aí vida cristã algumas semanas. E chegamos a um tema muito importante, lar cristão. A gente está ouvindo como devemos nos comportar na igreja. E agora Paulo ocupa seu tempo para falar através desse precioso capítulo 5 e a primeira parte do capítulo 6, como deve ser o comportamento da esposa, como deve ser o comportamento do marido. Depois ele vai falar como deve ser o comportamento dos filhos e dos pais. Então ele fala de esposa, fala de marido, fala de filhos e fala de pais. Depois ele vai falar também do comportamento dos servos no lar e dos senhores do lar. Oh, meus irmãos, será um tempo de confronto, eu sei. Mas eu peço a vocês que recebam de bom grado a instrução do nosso apóstolo. Nós iremos falar não, nesses dias, não de apenas comportamentos, mas de deveres. Nós iremos falar como cada membro da família deve se comportar e deve proceder. É um dever que glorifique ao Senhor no meio do seio familiar. Cada ente da família tem uma responsabilidade diante de Deus e diante da família. Então, o capítulo 5 inteirinho vai falar sobre isso, primeira parte do capítulo 6 também. Então eu quero repetir, nós veremos aqui deveres e não condicionalidades. Tá bom, irmãos? Não é condicionalidade, eu vou fazer isso se fulano fizer. Sabe, irmão Jurandir? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para observar os deveres que nós temos e que Paulo chama a igreja para falar. O sermão desta noite irá nos mergulhar na admoestação dirigida às irmãs. Mas nem por isso deixará de falar o coração de toda a igreja. O nosso tema de hoje é mulher e esposa, seja um retrato da igreja. Mulher e esposa, seja um retrato da igreja. Vamos orar e pedir a Deus graça para depois a gente ir ao texto. Senhor, nesta hora te pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez. Nos humilhamos, Senhor, debaixo da tua potente mão. Pedimos, Senhor, que nesta exposição e nas outras que virão, segundo tua vontade, teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Ó Pai, trata nossos corações e hoje em especial as nossas irmãs. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que Paulo está falando com elas, eu creio e eu sei que falará também com os homens, falará com toda a igreja. É no nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Vamos ao texto, irmãos. Nós vamos ler o capítulo 5, versículo 22 a 24. Fiquem de pé, vamos ler a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém? Posso ouvir um amém? Sente-se, por favor. Já viu que hoje vai ser... Deus me ajude. Eu não saio aqui apedrejado por minhas irmãs. Amém.
Louvado seja Deus. Meus diáconos me protejam. Amém. Entregarei, irmão, para a glória de Cristo. Irmãs, o verso 22, Paulo começa dizendo assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Essa palavra tem que ser um peso no seu coração. Ela tem que assentar no seu coração com um peso e um senso de responsabilidade. Quem está falando aqui é uma autoridade da igreja. Não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo a palavra de um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. É importante destacar, minhas amadas irmãs, a palavra mulheres, que de uma maneira geral, no original, quando você vai para esta palavra, no original ela quer identificar não somente um grupo seleto de mulheres, ela é uma palavra abrangente. Ela é mencionada para a noiva, ela é mencionada para a jovem virgem, ela é mencionada para a mulher solteira, ela é aplicada também para a mulher viúva. Se presume então que esta admoestação de Paulo deve ser ouvida por todas as categorias de mulheres da igreja, tanto as mais novas quanto as mais experientes. Quando as leitoras de Paulo, as mulheres que vieram ao texto para ler, emprestaram os seus olhos para verem no pergaminho que Paulo deixou registrado, ou quando elas emprestaram os seus ouvidos para ouvir da liderança da igreja o conselho, isso por eras, irmãs, desde o primeiro século, esta palavra está registrada, e dando o padrão para a mulher de Deus, dando o padrão e o perfil para a mulher piedosa. Já se passaram mais de 2000 anos que este texto foi produzido, ou já está próximo disso, já está, na verdade, próximo disso, e esta palavra continua viva e eficaz, penetrando o coração das irmãs, e convidando as irmãs a esta realidade. Mulheres, a palavra mulheres, todas as mulheres devem se identificar com essa mensagem. Paulo está querendo instruir as irmãs da igreja efesiana. Paulo está chamando as irmãs em particular e dizendo: minhas amadas, muito embora esse texto que eu estou produzindo seja dirigido, e de fato diz, aos maridos, porque está se referindo diretamente à mulher casada, mas embora eu esteja me referindo à mulher casada, esses conselhos devem permear toda a igreja, toda a comunidade. A sua filhinha, a jovem, a idosa, a viúva, precisa considerar isso. Porque a mais nova cresce debaixo deste conselho, a mais experimentada ensinará a mais nova. E aqui está vivendo o contexto familiar, irá se declinar à vontade de Deus. Sejam submissas aos seus próprios maridos. Não restam dúvidas, minhas irmãs, que Paulo quer que todas as mulheres experimentem isso. Categoricamente Paulo está dizendo a todas elas, e isso não impede que ninguém aqui, nenhuma mulher aqui esta noite, diga que esta palavra não é para mim. Isto já impede que você possa dizer: não me qualifico para isso, não me coloco para isso, não me dou à disposição disso. Seja você solteira, seja você viúva, seja você virgem, seja você mulher casada, é o seu dever. Você está diante da palavra de Deus. Aplicando para o nosso contexto, as exortações de Paulo, eu repito, são para todas as mulheres da igreja. Você não pode se esconder disso. A palavra de Deus está te alcançando. Você não pode camuflar isso. Você talvez por muito tempo, irmã querida, camuflou isso, até se esforçou, mas chegou a hora de você realmente viver isso. De fato viver isso.
Especificamente, você, mulher casada, eu estou dizendo para todas as mulheres, como Paulo estava falando, mas nos dirigindo especificamente ao texto, casadas, mulheres casadas, que vivem a vida do lar conjugal. Doravante, irmãs, vocês estão se deparando com esta expressão, sejam submissas. Estas duas palavras, sejam submissas, estão traduzidas aqui no texto, e é uma tradução de uma palavra só no verbo grego. E esta palavra, este verbo grego, prestem bem atenção, eu vou ser técnico, mas para que você entenda muito bem, mulher. Para que você ouça essa pregação como você nunca ouviu antes. Mesmo eu não estarei dizendo coisas novas, eu estou apenas reproduzindo coisas antigas. Este verbo se apresenta no imperativo, presente da voz média. O que é isso? Geralmente a gente não consegue enxergar o que é um verbo imperativo presente na voz média quando a gente lê o texto. A gente não vê isso. Mas isso é muito importante, irmãs, para que você interprete. Numa primeira leitura pode parecer que Paulo está exigindo, em uma posição de apóstolo, que você o ouça como se ele estivesse impingindo forçadamente isso para você. Num primeiro instância é isso que parece, uma leitura rasa, uma leitura corrida. Este verbo aqui, nesta condição gramatical que eu disse para vocês, minhas irmãs, indica que o sujeito que vai sofrer a ação, no caso, mulheres ou a mulher, porque é isso que o verbo faz, não é isso? O verbo faz com que o sujeito realize uma ação. Então este verbo aqui está comunicando que as mulheres, elas precisam sofrerem, elas sofreram, sofrem ou sofrerão a ação do verbo. E a ação do verbo é o seguinte: voluntariedade. Vocês precisam, mulheres, serem submissas de maneira voluntária. Vocês precisam se doar para isso, sem precisar de forçação. É isso que Paulo está dizendo, voluntariamente. Vocês precisam sofrer isso, ou isso precisa acontecer na vida de vocês. O verbo imperativo, meus irmãos, que ficou traduzido como sede submissas, ou sujeitai-vos, poderia se dizer, sujeite-se a si mesmo a esta vontade que eu estou lhe orientando. Muitas vezes, a não colocação, não colocar do olhar nessa perspectiva, transmite que Paulo como se estivesse sendo alguém que está impondo alguma coisa. Percebam uma curiosidade aqui. Em muitos textos, verbos imperativos na palavra, por causa da sua posição sintática, como ele se desenvolve no texto, lembra de manhã? A gente estuda o texto da palavra de Deus, é uma revelação proposicional. Então, por causa da sintática, de como o verbo se apresenta no texto, muitas vezes o imperativo pode ser interpretado como uma proibição. Não matarás. E outras coisas mais. Mas você precisa entender muito bem que muitas vezes esse verbo não vem com esse módulo de interpretação. Ele pode vir em que sentido? Como um pedido. Ele pode vir como uma súplica. Ele pode vir como uma exortação. E é assim que Paulo está falando para as mulheres. Como um pedido. Como uma súplica. Como uma exortação. E não como uma ordenança impositiva, apesar dele ser a autoridade da igreja. Irmãs, sede submissas como um imperativo de ordenança imposta, seria fazer com que aquelas mulheres efesianas se rebelassem por completo. Porque mulheres sempre lutaram contra isso o tempo inteiro, desde quando o mundo é mundo. Paulo deveria saber colocar as palavras muito bem claras para as mulheres.
E isso ele precisou do poder do Espírito Santo. Por isso ele escolheu esta forma de falar com as mulheres. Deus não está impondo, é um dever, mas Ele está lhe exortando. Amém, irmãs? Ele está lhe convidando a ser. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: irmãs, é bom que vocês sejam submissas. É bom que vocês encontrem o caminho da submissão, porque o caminho da submissão agrada a Deus. Vocês precisam se tornar mulheres submissas aos seus maridos. O seu marido não precisa dobrar a sua natureza. Paulo está dizendo isso e está dizendo para você hoje. O seu marido não está na posição de dobrar a sua natureza. Ele não pode ficar brigando com você para isso. Você tem que ouvir a instrução, você tem que ouvir o bom conselho da palavra e dizer: Senhor, eu preciso me encontrar nisso. E se render à doce vontade do Espírito Santo. Hoje você precisa entender que essa exortação de Paulo é o pedido que ele te faz para que você considere uma vida cristã no lar em sabedoria. A mulher sábia, ela é submissa. O que Paulo deseja, irmãs, em Cristo, é que o vínculo no lar tenha isso presente. O espírito de submissão deve existir no lar, e quem manifesta isso em virtude é você, mulher. Esse é o dever dirigido a você. Se no seu lar falta esta presença deste dom, não pense que virá de outro. Se você não for submissa, se você não se colocar nessa posição, você estará formando outras insubmissas. Observe a sua menina, a filha que Deus te deu. Ela vai seguir o seu exemplo direitinho como você faz, direitinho como você fala, como você se comporta. Então ouça o conselho e siga o conselho. O que Paulo deseja é que suas irmãs ali do primeiro século, em Cristo, no convívio do lar, deem esse testemunho: mulher de Deus submissa. Esta é a glória da mulher. Este é o adorno principal na vida de uma mulher piedosa. Você pode ter a melhor roupa, o melhor enfeite, o melhor adereço, mas se lhe falta a submissão, você é uma mulher feia. Não vale a pena. Você precisa, minha irmã querida, minha amada irmã, você precisa ter esse adereço. É a coroa na sua cabeça. É o que te faz bela. O que Paulo deseja às suas irmãs é isso. Possuir estes atributos, irmãs, este atributo específico no lar, e você abençoa o seu marido com isso. Eu sei que é andar na contramão do sistema, eu sei que é estar contra muita ideologia, pode soar até machismo, pode ser estapafúrdio para muitos, mas para nós cristãos é o caminho. Paulo não estava com a intenção nenhuma de um machista. Paulo não estava com a intenção de confrontar feminismo, nada disso. Ele estava com a intenção de transmitir a vontade de Deus para as mulheres da igreja. Esta é a vontade de Deus para você, irmã querida. Ser uma mulher submissa. O que Paulo está exortando às suas irmãs não é uma posição arbitrária. Não veja assim, mas se coloque nesta posição de maneira cândida. Se coloque, minha irmã, nesta condição de maneira graciosa, de maneira carinhosa. Observe a sensibilidade das palavras de Paulo. Põe os olhinhos no texto. Ele diz, olha o que ele diz: seja submissa ao seu marido. Ao seu marido.
Irmãs, no lar e na família e no matrimônio, vocês precisam se colocar debaixo da autoridade do homem que Deus te deu. E isso aqui é que Paulo está comunicando para elas. Vocês precisam estar debaixo da autoridade do homem que Deus te deu. O texto diz, para o seu próprio marido. Não é a outra, irmãs. É ao seu marido, é o seu próprio marido. Foi o marido que Deus te deu. Isso aqui também denota intimidade. Isso demonstra afeição. Isso demonstra pertencimento. É o seu marido. É o marido que Deus te deu. É como se você estivesse recebendo essa palavra como uma posse. Eu serei submissa para agradar a Deus e ao meu marido. Eu estarei em sujeição ao marido que é meu, que Deus me deu, ele é meu. Muitas mulheres perdem os casamentos, perdem os maridos pela insubmissão. O caminho da insubmissão destrói muitos casamentos, fazem com que as mulheres atuem sem sabedoria no lar. Paulo está dizendo, eu quero que os casamentos aqui da igreja durem para sempre. E você, minha irmã, mulher, você tem um papel importante, crucial, na submissão. O marido é seu, cuide dele. Você pode cozinhar muito bem, minha irmã, e fazer um prato dos deuses, digamos assim. Você pode arrumar a casa e deixá-la tão bela, como meu pai chegava em casa e via que o banheiro estava tão arrumado, que ele dizia, esse banheiro está tão bom que dá para comer aqui dentro. Eu ouvia meu pai falar isso sempre. Mas se lhe faltar a submissão, acabou o casamento. Ou pode ser o fim do casamento. Ou o casamento não frutifica como deveria frutificar. Ou você não tem graça e não tem gozo no casamento como você, mulher, deveria ter. Nas reuniões de tricô, não é discutido isso, submissão. Muitas vezes é discutido porque o marido não fez, porque ele não fez aquilo, que não fez aquilo outro, mas elas não param para dizer que precisam entender na revelação de Deus que devem ser submissas. Isso agrada a Deus e traz a graça de Deus para o matrimônio. Vocês estão ouvindo, irmãs? Amém, irmãs? A mulher bíblica, a mulher piedosa, quando ela enche a sua boca para dizer, o meu marido, quando ela enche a boca para dizer isso, ela precisa falar isso não apenas com sentimento, mas com verdade. Ele me pertence, eu pertenço a ele, Deus me deu a ele. E por isso eu preciso estar debaixo disso. Veja agora o verso 23, minhas irmãs. O porquê que Deus te deu um marido? Ou o porquê Deus vai te dar um marido para aquelas meninas que ainda estão aqui clamando e orando desesperadamente? Calma que vai chegar. Olha o que ele diz. Porque, olha só, Paulo vai dar o porquê de que Deus te deu o marido. Deus te deu o marido para que, porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Irmãs, vocês estão notando aqui no texto, o autor sagrado está colocando em alto nível, em alta posição, a autoridade que Deus concedeu ao homem, ao seu marido, pela qual você deve se sujeitar. O marido é o cabeça da mulher. O marido deve ser aquele que lidera a casa, ele deve ser aquele homem que lidera a família, ele deve conduzir e liderar a sua mulher.
Então há um parêntese aqui para a gente, homem. É o nosso papel ser isso, ser o líder da família, pegar a mulher pela mão e conduzi-la a Cristo. Conduzir a família, conduzir os filhos, levar os filhos a Deus, é o seu papel. Quando isso está inverso, é pecado. Quando isso não acontece no lar, é problema. Paulo está dizendo às irmãs que o lugar do marido é liderando a família. Se Paulo está dizendo que o lugar do marido é liderando a família, onde é que deve estar o lugar da mulher? Em sujeição à autoridade. Em sujeição à autoridade é o lugar da mulher. Vocês precisam se submeter ao seu marido como ao Senhor. Como se você estivesse vendo o seu Salvador na sua frente. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso. Se os papéis estão trocados dentro do lar, é um erro, é um pecado, é antibíblico, está fora do padrão de Deus. A mulher se submete ao marido. O marido lidera a mulher. O marido lidera a família. Esse é o padrão. E Paulo prossegue dizendo que a esposa deve considerar a liderança do seu marido sobre ela como a liderança que Cristo realiza sobre a igreja. Olha, irmã, a consideração que você deve ter pelo seu marido. Que ele lidere a sua vida como Cristo lidera a igreja e você seja submissa como a igreja é. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então uma pergunta deve ser feita aqui essa noite para você, irmã. Por que você que se submeteu a Deus não se submete ao seu marido? Por que você que se submete a Jesus Cristo não se submete ao seu marido? Por que você não faz isso? Por quê? Já que a palavra coloca a autoridade dele em níveis de comparação. Você precisa parar de esmurrar, minha irmã, a ponta da faca. Você precisa parar de resistir isso. Você precisa encontrar esse caminho hoje. Você precisa encontrar o caminho da mulher de Deus que vive em submissão. Põe aí os olhinhos na parte B, do versículo 23. Lá no finalzinho da parte 23. Sendo este o mesmo Salvador do corpo. Olhe o calibre de comparação, minhas irmãs, que Deus está fazendo ao seu marido. Que abençoa a sua vida se você se sujeitar a Ele. Ele está dizendo que Ele é como se fosse o Salvador do seu corpo. Assim como Cristo é o Salvador da igreja, Paulo está dizendo que o marido também, em certo aspecto, é o Salvador da mulher. Mas eu quero que você me ouça muito bem aqui, para não pensar que eu estou falando asneira. Olha só. O marido, homem de Deus, é comparado com o seu Salvador. É uma comparação que Paulo está falando. Salvação da alma pertence a Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você, mulher, se sujeita ao seu marido, o seu marido salva a sua vida com cuidado, com zelo, com carinho, com proteção. Você se sente segura, você se sente assegurada. Uma mulher submissa em um lar estremece o coração do marido. Muda comportamentos do homem. Minhas irmãs, é uma graça que muitas vezes você não desfruta por causa de muitas formações incorretas desde criancinha. Quando eu vi isso, minhas irmãs, que Deus está colocando o homem nesse campo de comparação, eu coloquei a minha mão na cabeça e disse: meu Deus, me ajude minha mulher, ajude Érica, ajuda a mim também. A mulher precisa se sujeitar como a igreja. Eu preciso me comportar como Cristo. Meu Deus, isso é algo muito sério. Mas é o nosso caminho. Assim como Cristo é o Salvador do corpo,
da igreja, o marido, homem de Deus, é comparado como o salvador da esposa. Olha só o que o pastor John MacArthur, eu fui buscar uma referência maior do que eu, é claro, eu sou muito pequenininho, então eu fui buscar um dos nossos grandes eruditos, pastor John MacArthur. Olha o que ele fala neste ponto. Olha o que ele diz. Assim como, quando ele estava comentando esse texto, ele disse assim, assim como o Senhor libertou a sua igreja dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido sustenta, protege, preserva a sua mulher, levando-a, abençoando-a, mediante enquanto ela se submete. O seu dever é aplicado, irmã, é praticado, e o seu marido vai sendo aquela figura do Salvador no lar. São essas as palavras de John MacArthur. Então, minhas irmãs, vocês são abençoadas sim, quando vocês se sujeitam à autoridade que o Senhor outorgou ao seu marido. É isso que Paulo está comunicando. Veja agora o verso 24. A comparação que Paulo fez do homem como salvador, agora ele vai comparar você, irmã. Ele vai emoldurar você na parede aí da exposição. Ele vai comparar você com uma igreja. Olha o que ele diz. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Irmão, o exemplo da mulher deve seguir a sujeição que está na figura da igreja com Cristo. Você tem que olhar para a igreja, minha irmã, e ver o comportamento que a igreja tem com o seu Senhor e seguir o mesmo exemplo com o seu marido. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está chamando as suas irmãs para olharem este modelo que traduz a vontade de Deus. Submissão, como a mulher deve fazer a Cristo, ela deve fazer ao seu marido. Isso é o plano, é o projeto que Deus tem no lar e no matrimônio. Como a igreja está sujeita a Cristo, então, minhas irmãs, como a igreja honra Cristo por meio da sujeição, vocês honram o marido de vocês por meio da sujeição. Não adianta, irmã, você falar bem do seu marido com ele, mas dentro de casa você é uma adversária dele. Não pode. Transmitir uma imagem no estereótipo, mas dentro de casa você briga, você grita, você discute, você pisa forte, bate a porta, joga a panela, joga a faca, joga tudo, quebra tudo, joga até a Bíblia. Se jogue aos pés da cruz. Se lance em Jesus, minha irmã. Deixe de arremessar os talheres. Só vai ter prejuízo financeiro, vai ter que comprar de novo. Aquele refratário lindo que você ganhou no casamento, você está mirando seu marido. Você riu, né? Se jogue aos pés da cruz. Se jogue lá, minha irmã, porque é ali que está o caminho da sujeição. Sabe por quê? Porque o filho, sendo filho poderoso, maravilhoso, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele se sujeitou à vontade do Pai. E assumiu a forma de servo. Assumiu a forma humana para, como homem, morrer. Porque essa era a vontade do Pai. O caminho da sujeição da mulher está no exemplo de Cristo. Se lance lá aos pés da cruz, porque você vai ver, irmã, como é delicioso sujeitar-se à vontade de Deus e ao seu marido. Esse
Olha o texto vai dizer lá, que a gente acabou de ler. Deixa eu voltar aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que é esse em tudo? Em tudo aqui não significa, minhas irmãs, que vocês devem se submeterem a tudo que Ele quer que você faça. Você vai se submeter a tudo que agrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, porque isso aqui, minha irmã, já te responde você: ah, meu pastor, mas meu marido não é crente, como é que eu vou me sujeitar a ele, não é crente? Vai sim. Quem lhe disse que aqui é só para o homem que é crente? Evidentemente o marido crente, ele consegue ser esse salvador aqui, que eu estou lhe dizendo, porque Deus lhe dá graça. Mas em outros aspectos, mesmo ele não sendo crente, ele também é reconhecido diante de Deus como uma autoridade que ele lhe deu, é o seu marido, e que você deve sujeição. E em aspectos ele também é o Salvador. Então você deve sujeição sim a ele, em tudo, mas em tudo que agrada a Deus. Porque nem tudo que eu peço a Érica é a vontade de Deus, ela tem que avaliar. Sabe, Clerinho? Sabe, Paulo? Nem tudo que eu peço de Orlando a Érica, ela tem que fazer correndo de prontidão. Ela tem que fazer se agrada a Deus. Mas ela, Cândida, vai me mostrar também se eu estou pedindo algo bom a ela ou não, que agrade a Deus. Ela não vai brigar, ela não vai ranger os dentes. Que você seja sujeita e se submeta ao seu marido como o Senhor quer que você faça. Isso também responde a você. Quero fazer algumas aplicações aqui, irmãs, depois dessa exposição. Eu acho que eu vou passar aqui pelo corredor polonês tranquilo, né? Olha, eu já falei algo aqui nesse sentido para você, minha irmã, que as mulheres efésias no passado, elas tinham um problema muito sério. Paulo não está escrevendo aqui à toa. Por quê? Porque as nossas irmãs lá estavam acostumadas a cultuar uma divindade feminina, a Diana dos Efésios. Você lembra? A grande Diana dos Efésios, Atos 19. A influência causava na vida daquelas mulheres aquele sentimento de empoderamento. As mulheres efésias, elas se sentiam empoderadas. Elas se sentiam importantes. Elas habitavam na melhor cidade da Ásia Menor. Uma cidade cosmopolita, tinha de tudo lá. Era a província do Império Romano. Então as mulheres que frequentavam, que eram daquela cidade, além de terem a sua divindade mulher, entre aspas, né? Elas se arrogavam serem autossuficientes. No panteão dos deuses, Diana era a melhor, era a sensação. Então, isso as meninas, criancinhas, já cresciam fazendo devoções a Diana. Imagine, uma menininha chegava no templo de Diana e via que todos os homens e os guerreiros gregos, e todos eles se adoravam, se prostravam diante de uma entidade feminina. Isso mostrava para elas: não, essa minha deusa é poderosa, ninguém pode com ela. Eu quero ser assim, empoderada. Eu quero ser assim, indomável. Esse problema, irmã, é desde quando o mundo é mundo. Então as mulheres que compunham a igreja efésia vinham entrando para dentro da igreja com essas categorias, sabe? Elas chegavam na igreja com esses costumes. Precisavam ser resgatadas disso. Elas mudaram de ambiência, mas precisavam ser resgatadas do coração. E hoje não é diferente. No mundo que você vive, mulher, os conselhos que você ouve aí, neste século vigente, é completamente distante da verdade da palavra. A mulher cristã contemporânea tem vivido e tem sofrido ataques cruciais, tem sofrido ataques culturais.
E esses ataques desviam vocês do propósito de Deus e da Bíblia de ser uma mulher piedosa. Uma das marcas fundamentais da vida de uma mulher de Deus é a piedade, que se manifesta da submissão. Uma marca que não pode faltar na sua vida é isso. Enquanto a sociedade ridiculariza e debocha esse discurso, o testemunho da mulher segue o conselho da palavra. Enquanto a sociedade está ridicularizando a mulher, você se sujeitando a Deus e ao seu marido, você está louvando ao Senhor. Você está sendo salva das filosofias humanistas, diabólicas, porque você está confiando no conselho certo da palavra de Deus. A mulher precisa ser mãe, ela precisa ser esposa, ela precisa trabalhar, ela precisa sustentar muitas vezes o lar, compondo o sustento familiar. Ela precisa estar na academia, tudo isso você deve fazer, irmã, mas você precisa fazer tudo isso fugindo do feminismo, fugindo do empoderamento feminino. Peça a Deus hoje que você vive em sabedoria a submissão bíblica. Peça a Deus que você cumpra o seu papel hoje de mulher piedosa, na íntegra. Peça a Deus que você seja completamente sujeita ao seu marido, como Cristo, como você se sujeita a Cristo, dia após dia. Mais uma vez, eu aconselho você a isso. Aconselho você também, meu irmão, que ouviu todo esse conselho de Paulo à sua irmã, que você não se envaideça, que você não pense que está assim, acima na crista da onda. Não pense que você é o rei da cocada preta, não pense que você está dando de goleada hoje para ela, porque seu dia vai chegar, é semana que vem. Hoje você está rindo, amanhã você vai estar chorando. Então seu dia vai chegar, semana que vem, se Deus permitir. Paulo vai pegar você, como pegou a sua mulher hoje, apertou ela assim, sabe? Paulo vai te pegar semana que vem. Então, maridos, esta exortação de Paulo não é para você sair se vangloriando, nem apontando o dedo para sua mulher. Você não pode fazer isso. Você tem que se humilhar hoje e orar a Deus para que dê o coração submisso à sua mulher. Você deve pedir a Deus que te dê graça para que você viva neste alto nível que Ele te chama, comparado a Cristo. Deus te constituiu para ser o representante dele. Então, marido, se arrependa dos seus pecados, de você não ter colocado a sua vida nessa posição. Não aponte a sua mulher, saiba que é difícil para ela. Não é fácil. Como semana que vem você vai ver que não é para você também. Então essa semana se comprometa em orar por sua mulher. Se comprometa em chorar por ela. Se comprometa em levá-la a Cristo. Eu sei que Deus, pelo poder do Espírito Santo, te ajudará, homem, a você fazer isso. O desejo de Paulo é que as famílias proclamem a graça de Cristo. Mulher de Deus, seja submissa. Vamos orar. Santo Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque, pela fé, eu já sei que diante de mim estão mulheres submissas aos seus maridos. Pela fé, Senhor, eu sei que esta graça será alcançada a cada uma delas. Que as irmãs que aqui estão, que ouviram esta palavra e que podem dizer: pastor, eu estou trilhando este caminho, que o Senhor continue abençoando para que ela não se desvie. E as mulheres e irmãs que ainda não chegaram lá, mas que estão se esforçando, Senhor, que hoje tenha sido o sprint para a corrida delas, que elas cheguem lá e que os maridos sejam agraciados por isso e que elas sejam salvas e guardadas pelos seus esposos. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.